Boa noite a todos. Vamos nos unindo em coração, ligando uns aos outros, pois temos o mesmo desejo, nos harmonizar. E vamos formando uma corrente de luz, e essa corrente se expande, abrangindo todo o nosso lar. Cada um de nós recebe essa luz. Nós cumprimentamos o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, e damos as boas-vindas àquelas equipes que nos auxiliam para a higienização e limpeza do nosso lar. Guardiões, baianos, baianas, ciganos, ciganas, boiadeiros. Essas equipes adentram, cada uma com a sua finalidade, limando os miasmas, formas, pensamentos, desintegrando toda a energia densa, com muitas cores, muitas ervas. E o nosso lar vai se modificando, vai ganhando um brilho, uma luz, irradiando, principalmente o local onde estamos. E cada um de nós recebe a limpeza individual, um passe de harmonização, cada um com a sua necessidade. Assim, nos conectamos também com os veludos, pedindo que façam um cordão ao redor do nosso lar. E uma segunda equipe em todo o nosso quarteirão. Essa proteção vai impedir que irmãos menos esclarecidos possam tentar insuflar pensamentos, nos dispersar do nosso objetivo, que é o Evangelho de Jesus. E assim, nos sentindo seguros, nos conectamos com a egrégora do Pingo de Luz, com o nosso querido Ruiz, a querida Maria Amélia, com Cíntia, Cássio, Eliamar, Zé, Maria do Rosário, Rosália, Sete Flechas, Lula, todos os médicos e mentores do Pingo de Luz, do Hospital Santa Cruz. Nos sentimos felizes e gratos por estarmos com essa egrégora. E pedimos que juntos elevemos o nosso pensamento e a nossa oração até as fraternidades que vão estar conosco na noite de hoje, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz,
Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Mais leves, nos conectamos com Ismael, esse anjo preposto de Jesus, que recebeu a incumbência de cuidar do nosso país. Ismael trabalha com toda a sua equipe, levando o Evangelho de Jesus ao maior número de brasileiros que ele consiga. Gratidão, Ismael. E juntos caminhamos até as paragens de Maria, essa mãe que nos envolve com seu amor, com seu cuidado, que nos protege, que nos dá força para a caminhada difícil, que nos ampara quando estamos cambaleantes. Gratidão, Maria. Gratidão a toda a sua equipe. E continuamos a caminhada e chegamos até Jesus, esse mestre querido, que nos ensinou e nos ensina todos os dias como devemos nos comportar, quais são as diretrizes para chegarmos até o Pai. E Jesus não desiste de nenhum de nós, como o Pai também não faz. Jesus confia, ama incondicionalmente. E a gratidão é grande por parte de todos nós. E chegando até o Pai, agradecemos o dom da vida, agradecemos tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso desenvolvimento e crescimento, todas as nossas melhorias. Agradecemos também os nossos obstáculos, os nossos momentos difíceis, porque são eles que nos fortalecem, que nos testam e que nos fazem, cada dia, dar um passinho. A Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E assim seja. Pedimos licença para iniciar o Evangelho da noite de hoje, com muito amor no coração, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja. Com o Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. O texto de hoje é Mundos Regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóboda azul, quantos mundos haverá com o seu, como o seu, destinados pelo Senhor para a expiação e aprovação? Mas há também aqueles mais miseráveis e melhores, como os há transitórios, que podem ser chamados regeneradores. Cada turbilhão planetário, fazendo seu percurso no espaço em torno de um centro comum, arrasta com ele seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já lhes falaram desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas pode caminhar para Deus,
senhora de si, na posse de seu livre-arbítrio. Já lhe falaram também de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas, ai, há aquelas que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite transmigrar para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, se depuram, se regeneram e voltarão dignas da glória que lhes havia sido destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso, e acaba por se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem ainda está sujeito a leis que regem a matéria. A humanidade experimenta suas sensações e seus desejos, mas está livre das paixões desordenadas de que vocês são escravos. Lá, está livre do orgulho, que impõe silêncio ao coração, livre da inveja, que a tortura, livre do ódio, que a sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem a Deus e tentam seguir até Ele, cumprindo suas leis. Nesses mundos, no entanto, ainda não existe a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade. O homem é ainda de carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a superar, mas elas não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes, e muitos dentre vocês ficariam satisfeitos em habitá-los, pois é a alma depois da pois é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel doença. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, divisa melhor que vocês o futuro. Compreendem a existência de outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte tiver novamente ceifado seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então é que a alma livre vai pairar acima de todos os horizontes. Não haverá mais sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, que aspiram às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e de caridade que brotam no seu seio. Mas, ai, nestes mundos o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. Contemplam, pois, esta abóboda azulada à noite, na hora do repouso e da oração, e nessas inumeráveis esferas que brilham sobre as suas cabeças, perguntem-se quais as que conduzem a Deus, e peçam-lhe que um mundo regenerador lhes abra seu seio depois da expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. A gente lê esse texto aqui, dá vontade de, de estar lá, não é verdade? No mundo de regeneração? Isso. Já imaginou você não ter mais todas as tormentas que existem aqui na Terra e só dificultam o nosso caminho? Não ter mais, por exemplo, o querer do outro, todos trabalham para todos, ninguém trabalha mais para si, é para todos. Imagina viver num lugar assim, vocês já chegaram a pensar em viver num lugar assim? Como que seria? É o que a gente busca, né? É o que a gente está fazendo aqui, é para isso. Um dia, daqui a não sei quantas encarnações, a gente está por aí. É, esperamos, né?
Não, com certeza sim, né? Porque as leis de Deus diz que a gente evolui sempre, né? Então um dia vai estar lá. Eu espero que seja mais cedo, né? Eu espero não, vou trabalhar para que seja mais cedo, né? Esperar significa deixar que o outro faça por você, não é verdade? É. É esperar alguma coisa que não existe, É. né? Porque cada um está trabalhando para si. Mas é interessante, né? Aqui ele fala de uma coisa que ele falou aqui uma hora que a gente tem que progredir, porque senão a gente pode voltar para um mundo de expiação. Se você ficar parado, você vai voltar para o mundo de expiação. Por quê? Porque o mundo de regeneração, ele vai estar sempre em evolução. Sempre em evolução. E se você fica parado e não acompanha a evolução, você não tem mais como pertencer àquele planeta. Então, a gente nunca vai parar de evoluir, nunca pode parar de querer evoluir, né? De se esforçar para evoluir, porque senão o não evoluir é um retrocesso. Pelo Aproveitar. menos, pelo menos nos orbes que a gente vai habitar, né? Fala, Então, Juliana. então a gente pode regredir, Não é que regride, mas fica parado, não vai para frente. a gente fica parado. Aí você pode regredir em relação àquele Isso, planeta. é isso que Você não andou, Ah, tá. você não. porque está está num nível qualquer, concorda comigo que é uma comparação? Não. Então, se você se comparar aos mundos primitivos, você é evoluído. Sim, Mas se você se comparar aos mundos felizes, você é primitivo. primitivo, certo. Então, o que o livro diz é o seguinte: Tem que vamos, caminhar, su- tem que ir para frente, é, vamos supor, né? O planeta Terra não evoluiu agora, não está evoluindo? tá? A gente não está indo para uma fase de regeneração? Se eu não acompanhei, se eu não evoluir para estar na regeneração, eu vou para um planeta menos evoluído. Não que eu tenha involuído, eu simplesmente deixei de evoluir. E a minha presença no planeta Mas mais evoluído que eu, posso vir a perturbar. Imagina a gente no mundo de regeneração, onde um trabalha com o outro e a gente ainda tem o egoísmo dentro da gente. Vai funcionar? não, Não vai. Então aí a gente é transferido para um planeta mais igual atrasado. onde, Não, onde, mais a gente, atrasado. onde a gente fica mais atrasado, onde É, a gente fica. mais atrasado. Porque senão como que a gente Vai evoluir. vai evoluir? Como que a gente vai ser impulsionado a evoluir se a gente está no lugar que a gente se sente bem? Ah, é verdade. Então a gente tem que se esforçar, não é? Tem que ver um esforço, tem que ter uma melhora para a gente poder ir para É, frente. você está num lugar mais atrasado, você vai se lembrar, Vou querer mudar, não conscientemente, mas inconscientemente, que existe um lugar melhor para estar. certo? E aí você vai querer evoluir para estar nesse lugar. Isso não é consciente, tá? É tudo É, inconsciente, tá? consciente. Mas é, da mesma forma que nós temos as nossas dificuldades no mundo de expiação e provas, vai existir isso também no mundo de regeneração. Elas não são tão agressivas quanto o que é no mundo de expiação e provas, mas elas existem. Por quê? Porque a gente precisa sempre de estar almejando coisa melhor. E se a gente não visualiza essa coisa melhor, A gente a gente está aciona, né? tá certo. Se a gente for lembrar aquilo que teve na live dessa semana, o Hum, próprio Veludo nos disse: vai ter o planeta medieval, um planeta intermediário, o planeta de regeneração e aquele planeta que vai começar da pedra. E tem espíritos saindo daqui que para vão voltar. pegar
para ir para os anteriores, né? Os anteriores. Para trás. É. Ah, tá certo. Entendi. Depende da gente, né? É por isso que a É. gente, a todo momento, fala assim, ó, nós não temos mais tempo para ficar brincando, né? É. É o nosso momento, porque senão a gente vai para esse país. E não é uma coisa para botar medo, não, gente. Não é. Porque é para a gente ficar. Você vai estar vivendo onde você se sente bem. Não se sente bem, mas num lugar onde que a sua energia é compatível, né? Porque se você estivesse num lugar que não fosse compatível, você ia sofrer. É verdade. Acaba sendo uma seleção natural e sem castigo. A gente não pensa o castigo, é para onde eu me afinizo, né? É aquilo que eu me afinizo. Não é diferente, né? Às vezes todo mundo coloca como um castigo. E não é um castigo. É aquilo que eu consigo fazer. Naquele Vou momento, fazer, daquela. Estou preparada, não estou preparada para ir para melhor, né? Preparada para ficar onde eu estou. Não consegui, não regredi, mas também não evoluí. É Não isso. evoluiu na velocidade suficiente para continuar naquele planeta, né? Então, é que nem repetir de ano, mais ou menos. É. Escola. Você, quando está na escola, num ano qualquer, chegar no fim do ano, você aprendeu alguma coisa, mas É, não o suficiente para ir para o para próximo ano. passar de ano, isso Aí mesmo. você repete ano. Quer dizer, Isso. isso é na nossa época, né? Hoje em dia eu já não sei mais como é que funciona essas coisas. Tá um pouco mais fácil, mas ainda existe isso. É. Outra coisa aqui é o seguinte, ele fala também que nesses mundos regeneradores também não existe a felicidade absoluta lá, né? Quer ver? Mas é uma felicidade maior do que nós temos aqui. Nesses mundos, no entanto, ainda não existe a felicidade perfeita, mas é a aurora da felicidade. Ou seja, nós vamos entrar nosso planeta vai entrar numa fase onde os espíritos vão ser mais felizes do que são agora, porque não vai existir mais todas as mazelas que existem no nosso É mundo, que ele né? vai deixar de ser de ser de expiação e prova para ser de prova e regeneração. É regeneração e prova, né, que se diz, né? Ele não vai se tornar regeneração de uma hora para outra. Não é que nem acender e desligar a luz da sala, né? Tem um A luz caminho. apagada é expiação, ligou a luz, virou regeneração. Não é. É uma transformação que vai acontecer, né? Isso. Então, muitos esperam que, assim, sair da Terra, quando for para a Terra, né, porque ela é regeneração, vai estar tudo mudado. E não é a realidade. Aí é onde vem as conquistas, aonde vem o entendimento, o trabalho, principalmente o trabalho. É onde as leis naturais vão reger cada vez mais. Vamos lá. Deixa eu ver outro pedaço aqui. Aqui fala sobre aquela questão, né, do, do não avançar, né? Mas nesses mundos o homem é ainda falível. Ou seja, você está no mundo de regeneração, mas você comete erros ainda, né? E o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Porque se tivesse perdido tudo, né? A gente não precisaria mais evoluir. Se a gente fosse perfeito, a gente não evoluiria mais, né? Não avançar é recuar. Se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando o crescimento, buscando a evolução, né?
A gente vê esse exemplo quando a Sheiliana fala do planeta dela, né? É, Que eles lá também têm dificuldades ainda, são bem diferentes da nossa, é. mas eles ainda estão no processo de evolução. Inclusive que ela fala que o filho dela é meio arredio lá, né? É, Então, bom, gente, é isso daqui. Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o mundo de regeneração, mundo de expiação e provas? O que a gente precisa fazer para ficar no mundo de regeneração? Em que ponto que a gente deve estar para ficar no mundo de regeneração? E todo mundo repetiu. Quando a gente conseguir deixar de lado, né, o orgulho, vaidade, praticar o amor, a caridade, né? É, Quando deixarmos essas virtudes virem mais à tona, né? Né, se como conhecer tudo, melhor, como que se é, Rita? aceitar, se conhecer melhor, se aceitar e reconhecendo as nossas fragilidades, os nossos sentimentos inferiores e melhorando, trabalhando a cada dia, né? Na realidade, é fazer aquilo Tá. que a gente está estudando nos livros, né, que a gente tem estudado, né, por aquilo tudo que a gente está estudando em prática, né? A questão principal é que a gente vê isso e fala assim, pô, mas eu estou longe disso, né? Aí eu vou falar a minha percepção, tá? Aqueles que estão buscando a transformação, eles vão ficando no mundo de regeneração, né? Mas tem que buscar com afinco. Não adianta buscar só de brincadeirinha, né? Só de mentirinha. Aquele que estiver buscando, não para mostrar para os outros, mas para si mesmo, esses vão continuar. Por Enxergar, quê? Porque, como eu disse, não vai ser uma transformação de uma hora para outra. Então, vão levando os mais retardados na evolução, né? Vamos dizer dessa forma, e os que estão buscando a expansão da consciência, trabalhando o seu interior, o autoconhecimento, eles vão ficando, porque depende da velocidade que ele estiver andando para ele continuar ou não continuar no mundo de regeneração. Ou seja, está nas nossas mãos, né? Cada um está nas próprias mãos, né? né? É de nossa inteira responsabilidade, né? É, se a gente ficar, tem que se felicitar por causa disso. Se a gente for para outro lugar, a gente tem que falar assim, eu preciso me esforçar mais. Porque também o exílio para um outro planeta não é definitivo. Se de repente você voltou para lá e conseguiu fazer a transformação em si, que te põe de novo em nível de igualdade com o planeta de regeneração, você volta para lá, né? Eu entendo que sempre assim, mesmo a gente voltando com planejamento de provas, é sempre para nos ajudar e também para ajudar os outros, aqueles que estão desenvolvendo, né? Foi o Sim, que você falou, não é castigo, né? É mais uma oportunidade da gente estar melhorando e naquele nível de energético, né? Porque é, se a minha afinidade é naquele mundo, eu preciso estar naquele mundo. Eu não vou estar bem se tiver um outro no qual a minha energia não se identifica. Eu não me identifico com aquele é quanto, isso aí. né? Modesto, não é isso? É isso aí. A gente já sabe que existem vários vícios que que a humanidade precisa se livrar, né? Então, por exemplo, imagina um espírito que não se livrou de todos esses vícios lá no planeta de regeneração, né? E ele na sexta-feira ele quer ir pro happy hour, né? Beber todas, né? Não vai encontrar ninguém para ir com ele. Não vai estar encaixado, né? Bom, não vai se encaixar em tanto nenhum. É isso aí.
Eu acho que no início pode até ter, Ah, não, mas é como eu disse, né? É uma progressão de mas de transformação, né? transformação, né? Isso aí. Não é botão de luz. Não é um botão de luz. É isso aí, gente. Bem, Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai para a segunda parte aí do nosso encontro. Algo? Então vamos lá. Perigos do perfeccionismo. Cuidado com o perfeccionismo, que tem destruído as melhores plantações de felicidade. Muitas pessoas, a pretexto de um trabalho perfeito, jamais conseguem dar o primeiro passo na empreitada. Não se esqueça de que a perfeição absoluta pertence só a Deus. E, a menos que você pense que é Deus, comece hoje mesmo a trabalhar fazendo apenas o seu melhor, o que será, o que já será muito. Muitos perfeccionistas terminam seus dias em lamentável estado de frustração íntima. Descobrem tarde que exigiram muito e fizeram pouco ou quase nada. Não exija a perfeição dos outros. Você está vivendo num mundo de pessoas imperfeitas, para que também reconheça as próprias limitações. Somos espelhos uns dos outros. Não é errado errar. O sucesso é o resultado de um processo longo de erros e acertos. Ninguém tem verdadeiramente defeitos, nem você mesmo. Apenas ainda não aprendemos tudo o que podemos aprender de acordo com a nossa idade espiritual. Você diria que um recém-nascido é imperfeito, só porque ainda não aprendeu a andar. No estágio evolutivo em que cada um se encontra, tem-se uma perfeição relativa. E a sabedoria do bem viver consiste em aprender a se beneficiar da luz que cada um é capaz de emitir. Não se leve tão a sério. O melhor tratamento para o perfeccionismo é desenvolver a capacidade de rir de si próprio, para cair em algum trecho do caminho. Somente assim você terá forças para levantar-se e seguir. Se ficar decepcionado consigo, permanecerá no chão derramando lágrimas improdutivas. E aí? Somos perfeccionistas? Todo mundo abaixou a cabeça aí. Por que será? Buscamos essa perfeição? Se eu fosse perfeccionista só comigo, eu acho que eu ia dar um jeito. Mas aí exigir do outro é que é o problema, né? É achar que o outro tem que estar no mesmo, fazer as coisas do mesmo jeito que eu, na mesma velocidade, com a mesma presteza, aí é complicado. Então, essa parte é que o perfeccionismo, ele judia, atrapalha e faz com que chegue outros sentimentos de soberba, de vaidade e tantos outros que eu tenho. Por que que o outro não pode ser diferente, fazer menos? Por que que tem que ser igual? Ou ele pode fazer outra coisa melhor que eu não faço? Isso me pega. É Eu já porque tive bastante problema em casa também, por causa de mania de querer tudo perfeitinho, de querer tudo bem feito da maneira como eu faço, né? Já enchi muita paciência da minha filha. Chegava em casa, ela tinha feito, mas eu achava que não tinha feito, porque não estava feito do meu jeito, aí brigava e criava aquele mal-estar, aquela energia ruim. Hoje em dia, graças a Deus, eu já me livrei um pouco dessa mania, desse defeito, né? Na verdade, é um defeito. Então, ela faz no tempo dela, do jeito que ela quer, e para mim tá tudo bem. Eu vou, faço do meu, no meu tempo também, já não
Já não tenho mais aquela obsessão de estar tudo no lugar, tudo do jeito, tudo que é até uma doença. E era bastante chata com relação a isso. Hoje em dia, graças a Deus, já consegui me livrar um pouco desse problema. Eu acho que o perfeccionismo é ruim até para a gente, porque às vezes você quer fazer a coisa tão perfeita que você acaba não fazendo. Nos limita, né? Nos limita isso. Isso não significa que você não precisa buscar a perfeição. E buscar a perfeição eu quero dizer, é, buscar fazer melhor. Eu acho que aí a gente pode trocar a palavra. Hum, A gente não precisa buscar a perfeição. A gente pode fazer o melhor. melhor, é isso aí. O melhor. É aquilo que eu consegui. É o meu melhor. Tá? Porque o perfeccionista ele acaba exigindo de si e dos outros também, né, algo que ele não tem capacidade de fazer ainda. E aí só dá frustração, só dá Insatisfação. satisfação, infelicidade. Ele só cobra, né? É. Ele tem uma linha de cobrança. Ele fica vamos dizer assim, na espera. Ele tem comando. Né? E muitas vezes isso é inconsciente, o nosso comando. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Meu áudio está saindo muito? Ou vocês estão ouvindo barulho? Não, tá tranquilo, tá límpido. Sem barulho nenhum. Que bom. Sem barulho nenhum. Hum. Isso mexe, falar do perfeccionismo, mexe com as nossas estruturas. O ego, a vaidade. Comigo mexe mais por eu querer não ser assim. Não dá para Eu, fazer que nem o Elodie fala assim, eu sou desse jeito mesmo, vai ser assim, todo torto, eu tô torto, mas uma hora a gente vai endireitar. Que nem nesse sábado, quando ele falou que ele tinha condições de estar no mesmo patamar que o espanhol. Mas por ele ser torto, ele está onde está. Mas ele está com aprendizado, ele está trabalhando, ele não desistiu. E muitas vezes, quando nós falamos, a gente vem com aquela coisa, ai, mas eu queria, sabe? Não parece aquela coisa infantil, sabe? De quem está no. criança mimada. E está aprendendo as primeiras lições tal. E aí, assim, mas eu quero. Mas não, você querer é uma coisa. E aí, o que você vai fazer? Você quer. E aí, como que você vai fazer? Como Você que vai vai trabalhar largar? isso? Como que você vai fazer? Você vai largar tudo e vai trabalhar? O que eu tenho que trabalhar? Ah, então. Cada um tem que trabalhar alguma coisa, Essa é a sabe? pergunta chave da coisa. Vocês sabem o que vocês têm que trabalhar em vocês mesmos? Uma pontinha do iceberg eu sei, agora o restante que está encoberto ainda não. Algumas coisas a gente já reconhece, né? Que gosta de falar. Já, já se tocou, né? Não é assim, que eles falam, já me É, tocou. A gente já reconhece, mas às vezes, às vezes não, deve ter algumas coisinhas aí que a gente ainda não É, despertou. a, E o a, outro até pode reconhecer em nós, a gente não reconhecer em nós, né? a Às vezes, figura do iceberg é uma coisa legal. Por quê? A ponta do iceberg
Tá É o que a fora. gente vê. E é Então é isso que eu pequeno. tenho que trabalhar. E é isso que eu tenho que trabalhar. O que está embaixo, ainda a gente. O iceberg fica boiando na água. Ele fica para fora somente aquilo que dá, né? Se você tira a parte de cima, mais alguma coisa que está embaixo sobe e vai aparecer. Então, se você não começar a trabalhar pela parte de cima, você nunca vai enxergar a parte de baixo. Não adianta você ficar querendo procurar coisa que você ainda não tem a capacidade ou a maturidade de enxergar, né? Você tem que buscar aquilo que a gente já enxerga, né? E é aquilo que a gente fala toda hora aqui, né? O ego, o orgulho, A a vaidade. vaidade, Seria a inveja. maturidade mesmo, né? Como é que é, A Rita? maturidade. Seria realmente a maturidade, porque conforme a gente vai se enxergando, reconhecendo, trabalhando, aí vai abrindo mais uma janelinha para a gente chegar mais um pouquinho em si mesmo. É. E uma coisa que ajuda bastante a gente nesse sentido são esses nossos estudos que a gente faz, né? Porque o tempo inteiro estão mexendo na ferida, né? Estão Das nossas cutucando. feridas. A gente está se cutucando. E aí É, nesse momento que a gente vê as coisas, né? é, Se reconhece, né? reconhece. Reconhece. Porque às vezes vocês Se falam reconhece é, naquela situação. perfeccionismo, aí a gente vai pensar, né? Porque a gente não pensa nisso no dia a dia, né? É aí que a gente vai, opa, será? Eu acho que aí Então, a gente mas, vai analisar o nosso dia a mas dia. aí assim, ó, a gente tem um dia a dia. Todos nós temos uma vida. Uns trabalham, outros já estão dentro de casa, mas têm convivência com seus familiares. E mesmo assim, a gente não consegue ver, a gente não para pensar que, ó, não tá legal, porque a ponta do iceberg já foi. Então a gente sabe que a gente não é 100%. Sim, lógico. É aquilo que a Rita falou, da maturidade. A gente sabe que a gente não é no 100%. Se a gente tirou a máscara que não é no 100%, a gente vai começar a compreender que a gente erra. E Sim, a lógico. gente erra, a gente não comete equívoco. A gente erra com todas as letras maiúsculas. E aí é onde a nossa chance de a gente falar assim: por que que isso veio? O que está dentro de mim? Eu posso falar de mim mesmo. Eu nunca fui uma pessoa perfeccionista, não. E aí, assim, nunca busquei. Só que com o tempo eu fui vendo que o meu perfeccionismo ficava no trabalho, nas escolas que eu dava, no trabalho que eu fazia, que eu queria tirar o melhor das pessoas. E o Sérgio sempre conversava bastante comigo sobre isso. E como que eu posso tirar o melhor das pessoas se as pessoas não conseguirem enxergar isso? Se o passo que tem que ser dado, elas não conseguirem enxergar. Elas querem outro passo. E está tudo certo delas quererem outro passo. Às vezes só não vai dar certo na mesma egrégora. Porque a egrégora pede uma coisa e eu estou querendo outra coisa. Mas se não, e é nisso que eu falo. A gente conversando, né? Falei assim, o perfeccionismo que todo mundo fala, casa, né? Filhos, essas coisas. Não. Mas era o quê? Era o trabalho. Se você vai entrar, dê o seu melhor. Se você vai entrar, dê o seu melhor. Não seja perfeito, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Eu sempre falava isso, mas eu acho que isso é buscar uma perfeição. Porque todo mundo que está lá vai dar o seu melhor, mas qual é o melhor da pessoa? Não, eu não concordo que todo mundo vai dar o seu melhor. Tem muita Porque gente que para dar o seu melhor significa
estudar, fazer autotransformação, Transformação. uma série de coisas. E isso todos podem fazer. Se não estão fazendo, não estão dando o seu melhor. A pergunta toda é: nós estamos dando o nosso melhor na questão da nossa espiritualização? Pergunta que a gente precisa responder para a gente mesmo, né? E eu respondi para mim mesmo. Eu estou praticamente há 3 semanas afastada do pingo de luz porque eu tenho uma dor crônica muito grande. Então eu não posso dar o meu melhor, eu não tenho o que dar, eu tenho só o que eu tenho é para me equilibrar. E aquilo que eu sempre falei, eu falei assim, chegou a minha hora. Eu vou exemplificar. Eu não tenho como. Então, eu cheguei a um momento de ser muito sincera e falar, eu paro com um pingo de luz. Eu estou de saída. E o Sérgio falou assim, para e reflete, por favor. Mas eu falei assim, eu não tenho mais o que dar. Eu não tenho. Tem o fator do câncer e tem essa dor crônica que aqui a gente teve que mudar de lugar para me conseguir participar. Para que eu consiga mexer um pouco a perna. É aprendizado? É. É perfeccionismo? Não, não tenho. Nem em relação a isso. Eu queria só ter um dia sem dor. Só isso. Então, quando eu converso com vocês, né, quando muitas vezes você fala assim, você me leva até a parede, é nesse sentido. Os estudos que fizemos, toda a estrutura que foi montada por Eliamar, por Cíntia, por Cássio, era para modificação, era para transformação, era clicar. Vamos clicar. Ah, eu vou ser trabalhador? Não, mas eu vou clicar para a vida. Eu vou estar melhor comigo. Eu vou deixar de me cobrar por coisas que, assim, eu sempre me cobrei a vida inteira e nunca trouxe um resultado. Quem de nós aqui nunca se cobrou pelos relacionamentos que a gente teve? Fora a Ju, que já abriu de estar ali. Eu posso me cobrar, mas eu não posso cobrar o outro. Mas quando vê, já foi, né? Já, assim. Por quê? Porque está dentro de nós. E aí? Vou fazer uma pergunta, pode? Pode. Eles não vão responder a mim. Eles não vão responder. Não, hoje eles estão economizando Hoje eles na estão. fala. O que é errar? Travou a televisão. Hein? O que é errar, gente? Porque a gente fala de um monte de coisa, mas está na cabeça e a gente não consegue prestar atenção. É não fazer o certo. Isso é legal, mas o que é o certo e o que é errado? Aí depende de cada um, né? Depende do conceito. Esse é um ponto. de Esse é um cada um. ponto. É muito relativo, né? Esse negócio de errar e acertar. É Eu muito posso fazer relativo, errado né? e a Juliana achar que está certo, né? Mas, Não sei. olha, Depende do conceito. vocês estão olhando para fora. Olhem para dentro. Olhem para vocês, não para os outros. Não cobre os outros. O que é errar? Eu erro quando eu faço alguma coisa que está contra tudo aquilo que eu venho aprendendo, que eu venho tentando transformar.
Aí eu erro. Porque eu sei que Jesus não ensinou daquela forma. Os ensinamentos da Bíblia, onde a gente tem toda a literatura, não fala isso. E eu faço. Então, eu estou errando. Para mim, é erro. Porque eu sei o que Então, é o certo. errar para Eu acho você que, eu acho, é... Pode falar, Judete. pode falar, Sérgio. Pode falar. Errar para você, então, é você contrariar aquilo que você decidiu fazer. Ele não se tornou essência ainda, por isso não, eu acabo errando. E eu sei que é errado porque eu já sei o que é o certo. Porque aquele que não sabe o caminho, não vai achar que está errado. Uhum. Aquele que não sabe como que é a lição, não vai, não vai achar que está errado. Agora, quando a gente já conhece, quando eu já sei o caminho a seguir, se eu tomo um caminho diferente, eu sei que eu estou errando. Isso a gente pode justificar quando é alguma coisa que acontece repentinamente, né? E de repente você age por instinto, né? Simplesmente. E quando a gente faz a coisa de, de depois de raciocinar bastante a respeito, Pensado. pensado, né? Porque eu não aprendi. E opta pelo erro, está? Essa pergunta. Oi? Eu não entendi. Depois de pensar bem, e escolher o errado, seria É isso a aí. sua pergunta. É isso aí. Eu já despertei para aquela realidade, já tenho ciência daquilo, e opto pelo erro. É isso? É isso aí. Aí eu acredito que é dobrada a responsabilidade, a consequência, peso dobrado. Mas o que eu estou A querendo, resposta não, o que eu quero trazer à tona é o seguinte: a gente fala de perfeccionismo, de fazer o certo, das coisas erradas, e aí a gente fala também que muitas vezes a gente faz errado porque ainda não é essência, né? Mas sim, geralmente esse daí, quando você está querendo acertar e faz o errado, é porque realmente ainda não virou essência. Ou seja, você reage àquilo sem pensar. sem pensar. Mas Ainda não detectou aquilo em você, não se instalou aquilo. isso. Eu Mas sei. boa parte das coisas erradas que a gente faz é pela nossa escolha, pela nossa conveniência. Não é verdade? A gente escolheu. É pensando Sim, só no meu lado. Verdade, Isso. tá certo, mas né? Às vezes a gente sabe a mesmo gente errado não e faz pensando no todo, só pensando em si, em si, e às porque vezes sendo o caminho mais fácil, vai mais pelo errado. prático. É. Não vou aborrecer ninguém, né? E, O pior é que às E vezes faz a aborrece, né? escolha correta. O pior é que aborrece os outros. às Por vezes, exemplo, se você assume a responsabilidade de fazer alguma coisa com um monte de pessoas, né? como te fez, não. Ah, E de repente, por um motivo ou outro, você falha com aquelas pessoas. Você escolheu fazer daquela forma. E aí, você está afetando outras pessoas também. aí sim. Então, é assim, quando a gente escolhe fazer o errado, a gente tá usando do egoísmo, está pensando somente na gente. Não está pensando nos outros, né? Isso. E nós estamos acumulando para nós novas provas que nós vamos ter que passar para mostrar para a gente mesmo que a gente conseguiu aprender a lição. Mas, de qualquer forma, o que vocês falaram é verdade. A verdade, o certo, o errado, depende de cada pessoa.
As ninguém Ivete queria pode, falar. ninguém pode julgar o que o outro está fazendo, porque você não está na pele do outro. Por isso que essa avaliação é uma avaliação individual, porque só aquela pessoa sabe Dos sentimentos, de o tudo que que Então, está está dentro. envolvendo aquela decisão. a gente pode dizer que cada um. Oi, Rita, desculpa, não entendi. O nível de consciência que o outro está, né, de despertamento. De consciência, de maturidade, né? Zidete, você ia falar. Já até Então, esqueci. eu acho, eu erro quando, às vezes, alguém está precisando da minha ajuda e, assim, de imediato eu acabo não vendo uma forma de ajudar. E aí depois você reflete, eu reflito, não, bem que eu poderia ter feito assim, assim, poderia ter ajudado. Então, para mim, foi uma falha, e eu sempre, nas minhas orações, eu peço que eu não perca a oportunidade de servir, de ser útil quando eu puder. Mas acontece, muitas vezes eu falei, caramba, eu poderia ter feito assim, poderia ter ajudado dessa forma. Então, para mim, é um erro ainda não consigo ver todas as necessidades, né, e ser útil na hora que eu poderia ser útil. Eu deixo escapar ainda muita oportunidade. E a Né? questão do erro é justamente nessa, cada um está numa fase, cada um enxerga de uma forma. Ontem, por exemplo, eu deixei o meu neto conduzir o carro, e aí ele passou num cruzamento, era a mão dele, era a mão, a via era dele, mas ele passou muito rápido no cruzamento, à noite. Aí o avô estava perto, falamos, ele, não, mas eu estou certo, é a minha via, eu estou certa. Eu falei, meu filho, você está certo, mas se alguém vem, cruza e faz o errado e bate, o estrago é de todo mundo, então tem que ter né, tem que respeitar um pouco, né, as normas, mas não, o adolescente, ele acha que está certo em tudo, né, e aí se a pessoa acha que está certa, é difícil você fazê-la É tal de, enxergar que ela não está certa, né? Que ela está errada. Então, o erro e acerto É um realmente híbrido. é, é, é tal maturidade, né? Hoje em dia eu lembro de coisas que eu fiz quando eu era mais jovem e falo assim, meu Deus do céu, como eu era maluco, né? Eu me é a lembro de. maturidade, cada um vai alcançando, né, com o passar do tempo, com os estudos, com as reflexões, e a gente vai É, amadurecendo. então, falar de perfeccionismo é a busca doentia daquilo que a gente acha certo, não é verdade? Isso é É. perfeccionismo. Busca doentia. Então, eu acho certo a pessoa, é, sei lá, não pensar em si, vai, não ser egoísta. Eu acho certo isso. Ah, Então, você exige de você agora que você não seja mais. E aí, você se frustra, porque você ainda é. E aí você exige do outro que também seja, porque se eu estou querendo ser, o outro também tem que ser. E aí a coisa começa a desandar, né? E mais? Tem uma parte aqui no livro que diz assim, ó, não se leve tão a sério. O melhor tratamento para o perfeccionismo é desenvolver a capacidade de rir de si próprio quando cair em algum trecho do caminho. A gente ri de si próprio quando a gente cai ou a gente fica com raiva da gente? É mais fácil eu rir de mim Chateado. mesma do que eu rir do outro que não fez como eu achei que deveria. Quem é perfeccionista não ri do próprio erro. não, fica bravo. Porque Fica acha que bravo. está certo, né? Acha que tem que fazer tudo certo. Não fez, Não pode aí fica errar. com raiva. Fala, caramba, Isso. né? Dá mil desculpas, né? E assim, não, eu errei. Quanto é bom falar eu errei, quanto é libertador. Isso é mesmo.
E como é bom pedir desculpa. Me perdoa, eu errei. Eu passei do ponto. Vou me policiar para isso não se repetir. É muito libertador. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Eu vim de uma empresa onde era extremamente masculina, as mulheres não faziam parte da liderança e eu fui a quinta gerente mulher. A gente não podia, em hipótese nenhuma, demonstrar fraqueza, não podia pedir desculpa, a gente não podia admitir que não sabia. E desde o começo eu fui eu mesma. Eu falei, se eu tiver que crescer, vai ser como eu sou, pedindo desculpa, errando, acertando e me mostrando uma pessoa normal, não superior a ninguém. Aí, com o tempo, eu fui vendo as mudanças, aquela fase vamos falar assim, dos cascas grossas, né? Foi diminuindo, diminuindo, se diluindo com o tempo. É muito impressionante isso, como as pessoas nesse local não admitiam que não sabiam e perdiam a oportunidade de aprender por isso, porque falavam que sabiam e muitas vezes não sabiam nada e perdiam a oportunidade de aprender. Isso foi um aprendizado e tanto para mim. Mas você vê uma empresa mudando a estrutura, né? Porque Sim, ele está mexendo na sua estrutura. e até mesmo os valores que ela tinha, elas foram se alterando ao longo dos anos para se manter até mesmo no mercado. né? Se ficar decepcionado consigo, permanecerá no chão derramando lágrimas improdutivas. E é verdade. Perfeccionista é assim, né? Errou, fica chorando porque errou, fica o tempo inteiro pensando naquilo e não sai do lugar, né? Já foi, tá errado, já foi. Só pensar um pouquinho e. O seu som está bem baixinho. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá acabando a bateria. Tá acabando a bateria, né? Uhum. Esse daqui é. E aí? Vamos seguir a vida? Vamos começar a rir de nós mesmos? Firmes, fortes, contentes e saltitantes. Então, bora. Ju, quer encerrar? Nossa, já? Já. Ah, alguém tem algo a falar? Gostaria de colocar alguma coisa sobre o tema? Deixa eu ficar aqui perto que acabou a bateria. Não, pode ficar ainda. Gente, assim, eles não vão falar porque eles estão com medo de errar quando falarem, entendeu? Eles são perfeccionistas. Essa turma é. Essa turma é. Hum, Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente fluidifica a água hoje? Não. Não, a gente fluidifica de tarde, né? Tá. Mas se você sentir vontade, fluidifica. Eu não sei se eles têm copos, né? Mas mentaliza o filtro, que geralmente a gente pede para colocar em água na Nas à tarde. vibrações. Uhum, Uhum. tá. E cheios de pensamentos, sentimentos, indagações, mas sempre olhando o lado positivo de tudo que foi falado, mesmo que alguma coisa eu sinta que não está de acordo, que eu olhe o lado positivo, que eu já estou conseguindo verificar,
me avaliar e vou ter oportunidade de mudar. Então, que nós possamos levar todas essas colocações para o coração, para nos transformar. E com esse sentimento de alegria, de agradecimento, vamos nos unir juntamente com os nossos mentores e amigos espirituais e vamos vibrar em agradecimento para todos aqueles em todas as moradas do Pai que necessitam, encarnados, desencarnados, e o nosso planeta azul. Vamos vibrar intensamente, muito violeta, o planeta todo envolvido nessa cor, limpando a atmosfera, limpando os mares, os lagos, os rios, limpando a terra, esse planeta que nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles que sofrem nas guerras, nas catástrofes, aqueles que sofrem com as doenças nos hospitais, nos seus lares. Vamos vibrar intensamente pelo nosso país. Ele seja envolvido em luz e amor. Vamos vibrar pelos nossos governantes. Vamos vibrar por toda a falange de Ismael, que consiga mais e mais levar as palavras do Mestre a todos os lares, para que um dia o Brasil se torne pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Não vamos deixar morrer essa esperança. Vamos vibrar pelos órfãos que possam encontrar um lar para se sentir amados, acolhidos. Vamos vibrar pelos idosos que sejam envolvidos em fé e esperança. Vamos vibrar nesse frio que se inicia por todos aqueles que estão nas ruas, para que recebam o alimento, o agasalho, a mão amiga. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que têm pensamentos suicidas. Vamos vibrar pelos hospitais do plano espiritual, Hospital Santa Cruz, Hospital do Amor, e uma vibração especial para todos aqueles do Pino de Luz, espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que tentam nos guiar nesse caminho do aprendizado. E assim, pedimos licença para vibrar por todos aqueles que amamos, por nós mesmos, pelos nossos lares, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz e seu amor, que possamos receber os seus fluidos de alegria, de fé, de esperança, de resignação.
uma gratidão imensa. Agradecemos todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos. E agradecemos a fé de Jesus que o Pai tem em nós. Ter uma noite de descanso físico e muito aprendizado por parte espiritual. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.